tem que ter algum jeitinho, talvez a gente tenha que descobrir ainda. Estamos online no YouTube. E agora eu vou te apresentar um pouquinho e aí você fala sobre você. Olá, meus amores, estamos aqui com mais uma live, hoje com um conteúdo maravilhoso. A nossa incrível, maravilhosa Elaine Freitas, minha super amiga, e hoje ela é doula, fotógrafa de newborn, cheia de especialidades, é um ser humano de luz, que tem muito conhecimento. E nessas minhas dúvidas agora, né, gestando, estamos já de 5 meses, quase 6, eu decidi trazer ela para conversar um pouco o que é uma doula. Na minha primeira gestação eu não tive uma doula, e agora na segunda nós decidimos ter, pelo fato de eu estar aqui morando no Canadá, e minha mãe não vai poder estar aqui, né, comigo no dia do parto. Quer dizer, não está 100% certo ainda, mas acredito que não vai ter mamãe aqui no dia do parto. Então eu resolvi contratar uma doula, mas ainda para mim é tudo muito novo esse assunto. E aí eu trouxe a Elaine para conversar com a gente aqui hoje. Deixa eu botar a Elaine aqui. Vai. Boa tarde. Muito bom ver esse rostinho de novo, né? A gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp. Então, eu decidi virar doula, né? Treinar para ser doula faz quase 2 anos, e há 1 ano e meio, em janeiro do ano passado, eu fiz o treinamento e já estou agora na finalização de só receber o diploma. Já fiz todos os requerimentos já sou doula oficial, só falta o papel agora. E doula sempre foi algo que eu sempre tive interesse, porque eu sempre gostei de estar conversando com mães, eu sempre gostei da maternidade, eu adorei as minhas gravidez, então foi algo assim que sempre me fascinou sobre parto. E aí, quando eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de fotografar um parto, eu fiquei assim, encantada, né, com aquele momento. E aí, onde eu entrei em contato com outras doulas, e aí aqui, porque eu moro nos Estados Unidos, eu não sabia como que funcionava. Aí eu entrei em contato até com uma outra doula brasileira, e aí ela me instruiu onde que eu podia estudar e fazer o curso e fazer todo o treinamento. Então tem sido uma jornada muito interessante, muito prazerosa, né? Porque poder estar dando suporte para as mães na hora do parto, que é um dos momentos mais bonitos da nossa vida, e poder ter uma experiência boa também, porque essa foi a minha missão, de poder ajudar as mulheres a ter uma experiência boa de parto, porque geralmente a gente escuta muitas coisas negativas. A maioria, quando te vê grávida, já diz, porque meu parto foi assim, e meu parto foi muito ruim, e dá todas aquelas ideias negativas que a gente não precisa escutar. Então, tendo uma doula, é uma pessoa que está ao teu lado, né? Doula, na palavra doula, é uma palavra grega, veio do grego, mãe ajudando mãe. Antigamente, né, como todo mundo sabe, e até hoje em tribos, quando a mulher vai dar à luz, as tias, mães, avós, todas as mulheradas estão ali perto junto com ela. E hoje em dia, com essa hospitalização e tudo muito tecnólogo, esqueceram de dar esse suporte para a mãe, né? Toda a questão, só o bebê é o mais importante. Esqueceram da parte emocional e física da mãe. Então, aí é onde vem a doula para poder ajudar a mãe nesse momento. Falei demais? Eu tô aqui compartilhando o link, gente, por isso que eu tô aqui olhando para baixo e falando. Não, tá ótimo, essa é o nosso caminho aqui, tentar explicar, né? Vai ter provavelmente perguntas, por favor, gente, deixa aí suas perguntas. Provavelmente a gente vai estar no decorrer aí da live conversando e, né, respondendo também as perguntas. E é exatamente isso, amiga. Acho que eu sinto essa dificuldade pelo fato de ficar ouvindo muitos problemas nos partos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história e aí depois a Elaine acho que engrena aí conversando com a gente. Eu tive um natimorto, então eu tive durante 9 meses o meu bebê e no dia do parto o bebê faleceu. Mas eu tive uma experiência maravilhosa, que foi realmente aquele momento de luz, de muito amor. Eu tive meu parto natural
E eu estava aberta a viver aquilo ali. E ontem ainda eu estava conversando com uma amiga minha, Dai, querida, que está aqui na live. Ela é consteladora familiar e nós estávamos falando sobre aborto, né? A dificuldade da gente passar por essas dores, né? E como a gente passa. E muitas vezes a gente acaba não querendo ouvir. E aí a gente quer só o culpado. E aí a gente acaba falando muito mal desse parto, que no fundo foi aquilo que a gente precisava passar, pelo fato da gente não querer ouvir, entendeu? A gente só quer, parece que a gente se fecha mesmo, né? Não parece, né? A gente tem a tendência a se fechar, assim, para o mundo. E eu estava muito aberta, então eu vivi uma experiência maravilhosa, incrível, que eu realmente vejo o quanto é maravilhoso o parto. Tanto que agora eu quero meu segundo parto em casa, eu não fiquei com trauma nenhum, não tenho medo. E é uma coisa que, assim, um pouco escandaliza as pessoas, né? Tipo, como assim, Fran? Tu vai querer teu parto em casa? Tudo que já aconteceu contigo, tu tem que ir para o hospital. Mas não, eu vejo que é algo natural da nossa vida, né? A gente realmente passa por essas perdas, né? Meu bebê nasceu super bonito, lindo, saudável, gostoso, sabe? Eu peguei ele no colo. Então eu vejo que foi uma coisa natural. É o natural da vida. A gente não sabe se vai durar uma semana da barriga da mãe, se vai durar 9 meses, se vai durar 20 anos na vida, 100 anos. A gente não sabe, né? Não existe uma lei de viver, né? Existe um tempo de vida para cada um e eu vejo que meu filho passou por esse tempo, que foram 9 meses. E eu vejo assim, eu acho que agora ter a doula comigo vai ser forte isso. Porque mesmo eu estando forte, eu acredito que eu preciso desse aconchego, né? Dessa instrução também, além da minha midwife, né? E eu acho que agora a Helene pode falar com a gente aí qual é o que a doula pode fazer por nós, né? E suas tarefas, assim. Não sei explicar bem ainda o que é doula. Então, a doula, ela está ali para te dar o suporte emocional e físico. E também instruir, né? Como doula, a gente faz no modo de que eu fui treinada, né? Talvez até pessoal que está vendo no Brasil pode ser diferente, mas pelo modo que eu fiz o treinamento aqui, a gente faz 2 pré-natal para poder conhecer, conversar com a mãe, com o pai, fazer plano de parto, né? Que muita gente não sabe o que é plano de parto. E a doula, ela vai instruir, ela vai ensinar a mãe sobre todas as opções, sobre todas as escolhas que ela pode ter durante o parto. Que a gente pensa que a gente não tem muita escolha, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Pelo menos eu, com os meus 2 partos, eu não sabia de tanta coisa. E se toda mulher pudesse fazer um curso de doula antes de ganhar filho, seria maravilhoso. Porque quando eu estava fazendo treinamento, eu dizia assim, nossa, eu podia ter feito tanta coisa diferente, eu podia ter escolhido coisas diferentes que eu não sabia que eu tinha escolha. Então, esse é o caminho da doula. A doula, ela vai instruir, ela vai conversar sobre as opções de parto em casa, parto no hospital, o medicamento que vai ser usado, o que eles podem te oferecer, o que tu pode ter, né, sobre todas as questões de antes do parto, no parto está inativo ou parto ativo, porque às vezes a gente acha que já está na hora de ganhar e não está. Então, a doula está ali o tempo inteiro. Essas 2 visitas pré-natais, a gente explica todas essas situações, né? São bastantes informações, o pai e a mãe fica assim, tanta coisa para saber. E daí, na hora do parto, ou antes, né, no caso, a mãe vai ligar para a doula, né, junto com o médico ou com a midwife. Vou dar uma pausa ali para explicar doula e midwife. Doula, quando eu falo, eu sou doula, aí as pessoas falam assim, então tu faz bastante parto. Não, doula não faz parto. A doula, ela é, como eu falei, o suporte emocional e físico, ela não é um suporte medicinal. No caso, quem faz o parto é a midwife. A midwife seria a parteira, como no Brasil a gente conhece, né? A midwife aqui, ela é ou uma enfermeira, ou ela estuda na escola de midwifery, que eles falam, né? Para ser midwife, para só fazer parto. E a midwife, ela só faz parto natural. A partir do momento que a mãe precisa de uma cesárea ou de qualquer tipo de cirurgia, parte para o obstetra. Então, existem várias
segmentos. A doula está ali para ajudar antes do parto, durante do parto, porque a midwife também vai chegar na hora, no momento do parto, né? A doula é junto com a enfermeira, ela está ali dando, né, apoio para a mãe, a enfermeira fazendo toda a função dela, e a midwife vai chegar na hora do parto, assim como a obstetra também. Ou o parto em casa, no caso, fica a doula, midwife, todo mundo junto ali no mesmo, na mesma sala ou quarto. Então, a doula vem a ser esse suporte, e durante o parto a mãe liga, aí a gente conversa, o que tu tá sentindo, né, quanto tempo tá tua contração e tal, e entre elas, entre mãe, pai, e doula e médico, decidem qual vai ser a hora de ir para o hospital. E aí a doula encontra a mãe no hospital, né? A gente fica durante o parto inteiro. Eu já tive partos que eu fiquei 36 horas. O mais curto foi 9 horas. Então, foi de 9 a 36 horas. Então, a doula não vai sair de lá enquanto o bebê não sair, né? Não nascer. E aí a gente fica também depois do parto, para orientar a mãe, todo o processo depois do parto, até o momento que ela pode amamentar e dar instrução. E depois a gente vai embora, né? E aí fica o pai e a mãe ou na casa ou no hospital. E depois disso, a doula tem mais uma visita, que é pós-parto, para a gente fechar como que foi a experiência, né? Como que se excedeu as expectativas ou não, ou às vezes até é muito importante a doula conversar com a mãe, porque muitas vezes a gente, depois do parto, a gente não conversa, não consegue fechar aquele momento que a gente passou no parto, né? E muitas coisas a gente esquece também. E a doula tá ali para a gente fechar, né? Conversar com a mãe, com o pai, para ver o que ele achou, o que ela achou. E aí fecha o serviço de doula. Esse é o serviço, no caso, de doula. E assim, no caso, o que eu vejo aqui, né? Eu tô agora participando de um grupo de gestantes. E no Brasil eu também participei, que eu vejo que é uma coisa super importante, me fortalece, te traz muitas questões, até perguntas mesmo que tu fica, isso e aquilo, né? Então é muito bom, assim, esse conjunto de mulheres, né? Falando sobre a mesma situação que estão passando. Só que no Brasil eu tinha as parteiras, então a gente acabava também falando mais profundamente o dia do parto lá, porque era a parteira do Brasil também um pouquinho diferente com a nossa midwife aqui, né? Mas acabava que eu tinha com as parteiras no Brasil. Então era algo mais profundo, que é o que eu sinto, né? Sobre as reuniões. E aqui, agora eu tenho com uma doula, que tá, assim, passando exatamente o que tu falou para nós, né? Sobre qual o procedimento que a gente pode, né, ter, qual é as nossas opções. E só que o que eu tô impressionada aqui é a quantidade de tipos de medicamento que tu pode usar. E aí, claro, eu tenho a minha doula aqui, mas eu queria ver, assim, a doula tem como instruir a gente para ter o parto mais natural, ou é comum elas acabarem falando só sobre esses medicamentos e parece que ela está induzindo, assim, até as pessoas a usar esse medicamento? Não, na verdade, a doula e até a parte das doulas que eu conheço, a maioria, elas incentivam muito o parto natural, né? A doula, ela tá ali para te dar o apoio necessário se tu mudar de ideia e se tu na hora quiser medicamento, né? Ou pela tua escolha, seja cesárea. Eu fui doula de uma cesárea de gêmeos e eu fiquei impressionada o quanto que uma mãe precisa na hora da cesárea também. O que acontece? Geralmente o bebê nasce, o pai vai junto com o bebê e a mãe está ali naquele momento em que os médicos estão finalizando todo o parto e começa a mexer e vai dando um nervoso na mãe, porque a maioria elas ficam de braço aberto, olhando para cima, sem saber o que está acontecendo. Aquele é um momento muito importante e eu vi o quanto é importante uma doula estar no momento também da cesárea. Porque geralmente esse de gêmeos, então, o pai ficava entre um e outro, né? E a mãe pede pro pai, vai lá olhar, vai lá ver se tá tudo certo, porque ela não pode ver, né?
Então, é super importante também no momento de cesárea. Não é normal as pessoas contratarem doula para cesárea, porque elas não entendem isso. Sim, isso é bem importante mesmo a gente trazer em questão. Então eu assisti 2 cesáreas, uma cesárea que primeiro foi no parto, ela queria ter parto normal, mas não conseguiu, daí o batimento cardíaco do bebê começou a ficar muito rápido, né? E aí eles acabaram levando ela para cesárea, eu fui junto também, e foi muito importante eu estar ali junto, né, com eles. Aqui nos Estados Unidos, é raro a doula que consegue entrar num parto de cesárea. Por quê? Porque eles dizem que a sala toda tem que estar esterilizada e só uma pessoa pode entrar, que geralmente é o pai, né? Eu consegui entrar em 2, o anestesista deixou e ele foi super querido também, e eu por estar traduzindo também, porque os pais eram brasileiros e eles... Eu não sou tradutora, tá? Eu já chego dizendo, eu não sou tradutora oficial, então se precisa algum momento médico para traduzir, eu peço para eles chamarem a tradutora. Mas naquele momento de estar com a mãe, que não falava tanto inglês, eles deixaram as 2 vezes. Que a Andresa acabou de, antes de tu começar a falar esse assunto, ela mandou mensagem, ela mandou uma pergunta aqui. Elaine, vocês aí conseguem estar nas cesáreas? Olha que amor. Ela é doula também, a Andresa, nossa fofa de Imbituba. E é importante essa questão realmente, né? Porque eu vejo assim que eu não imaginava que eu ia contratar uma doula. E eu não imaginava o papel dela, e eu acho que eu nem imagino ainda essa dimensão desse papel dela, né? É que, na verdade, a doula, muita gente, né, acha que é um serviço, não, meu marido vai estar lá, e às vezes os homens também dizem, não, eu vou estar lá contigo, não te preocupa, sim, a doula não tira o papel do pai, tá? De maneira nenhuma ela não tira. Na verdade, se os maridos soubessem o quanto que a doula ajuda, eles seriam os primeiros a dizer, contrata uma doula, por favor. Por quê? O pai, quando ele está ali, principalmente primeiro, né, primeiro filho, ele não sabe do que vai acontecer. E ele carrega uma carga muito grande por ser o parceiro da mãe e de poder estar ali acalmando a mãe. Então, ele sente um estresse muito grande, né? A doula, ela tá ali para dividir aquele estresse. Então, tipo assim, o pai pode ficar tranquilo, ainda bem que eu tenho mais uma pessoa para estar nesse momento. E muitas vezes, tipo, questão de massagem, a gente instrui o pai, faz massagem, porque a mãe vai gostar mais do teu toque do que o meu. E a gente ensina os pais a fazerem isso, o que é muito importante. Então, a doula, ela tá ali como uma companheira da mãe e do pai, né? Teve um caso que eu fui doula, e num desses grandes, de 30 e poucas horas, que eles já estavam duas noites sem dormir, e eu num pouquinho eu vou falar no break aqui, né, mas num tempinho que teve, eu dormi, no intervalo, eu dormi, e ele estava muito cansado, daí eu estava descansada, eu falei para ele, dorme, aí ele, não, mas eu preciso estar aqui, porque ela estava, né, naquele momento de contração, e já estava muito longo, eu falei para ele, dorme que eu estou aqui. Foi 2 segundos eu falei, ele estava roncando, de tão cansado que ele estava, só porque ele conseguiu dormir um pouquinho, porque ele sabia que eu estava ali para cuidar da esposa. Então, assim... Deixa eu dizer aqui que a galera tá mandando umas falas aqui ótimas. A Cindy mandou, o problema é o pai, tá tão nervoso que até o pai vai precisar de ajuda da doula. Com certeza. E aí a mãe, a gente como mulher, a gente quer muito agradar todo mundo, tá? Então a gente fala muito, tipo assim, eu não quero que meu marido fique nervoso, daí se eu vejo ele ficar nervoso, eu tento esconder um pouco dos sentimentos que eu tô sentindo para não fazer ele ficar nervoso, isso não é bom. Na hora do parto, tu precisa estar calma, tranquila, para que teu parto flui o melhor possível. Então, assim, tendo uma outra pessoa para estar ali junto, apoiando e guiando e conversando, é tanto bom para a mãe quanto para o pai, né? Quanto para o parceiro. Mais uma questão aqui. A Andresa ainda comentou, né, que lá no Brasil eles não deixam entrar em geral a doula no parto, né? Mas aqui, pelo que eu entendi,
Eu vou ter em casa, então claro que vai estar midwife, parteira e quem eu quiser comigo, né? Mas no hospital, pelo que eu entendi, também é só liberado uma pessoa aqui. Aqui eles deixam a doula aí. Agora, com o Covid-19, é que está mais complicado a questão de doula entrar, porque todas essas restrições que estão de não ter outra pessoa, aí a maioria dos hospitais não estão deixando as doulas ir. Porém, nós, como doula, a gente ainda consegue dar o apoio com a tecnologia. Ou seja, pelo celular ou pelo iPad que a mãe coloca dentro da sala, e aí a doula está interagindo com o pai ou com a mãe, né? Então, está tendo esse apoio virtual, que também tem sido bem benéfico para as mães, porque como com o Covid agora, está tendo menos enfermeiras. Então, se tiver muita gente ganhando bebê, vai ficar menos gente ainda podendo estar dando assistência. Então, a midwife, então, só vai aparecer na hora do parto. Vai lá, olha, volta. Então, é o pai e a mãe que vai ter que ficar ali sozinho, entendeu? Então, é algo que a gente ainda está com esperança que isso vá mudar, porque vários estudos comprovam que a doula tem um benefício muito grande para evitar cesáreas, para evitar estresse, para evitar depressão pós-parto, né? Para aumentar as chances de amamentar. Então, quando a mãe está muito nervosa e muito estressada, os hormônios, em vez de ajudar, vão atrapalhar, né? A gente nota que mesmo quando a gente não está grávida, quando a gente fica estressada, a gente fica assim com aquela falta de ar, né? Parece assim que tem uma coisa no peito que não sai. Nublado, a gente já não vê mais nada, não enxerga mais nada. Imagina na hora do parto que tu tá tendo dor, contração e tem todo aquele, né, sistema. Hoje, entre nós, doulas, aqui nos Estados Unidos, a gente tenta conversar o máximo com as mães para dar esse apoio, mesmo que vai ser virtual, né? Porque a gente ainda há esperança de que os hospitais vão mudar essa regra, e esperamos que eles mudem, porque, tipo, eu sei que é pela segurança, por causa do vírus e tal, mas estão deixando as mães muito estressadas com a questão de ter o parto no hospital. Muita gente escolhendo o parto em casa agora, né? Exatamente. Por essa razão. Deixa eu falar aqui uma coisinha aqui. A Cristiane aqui, minha querida, linda, maravilhosa também, que tá sempre em toda a minha vida aí já de cabeleireira participando, ela botou: o pai também fica nervoso e curioso ao mesmo tempo. Solícito com a mãe. É aquilo que tu falou realmente antes, né? Que realmente, coitado, o pai quer dar o auxílio aos dois lados e não sabe para onde correr, né? O pai. É por isso que a gente recomenda fazer cursos de gestante, de grávidos, né? Que aqui se fala, para aprender todas essas técnicas para os pais saberem, porque quando é uma surpresa, é um momento tão delicado, né? A esposa está ali ganhando, e às vezes não existe, não tem uma comunicação tão boa, o bebê, o que eles vão fazer com o bebê, então, tipo assim, a doula, ela vai dar esse apoio. Por isso é bom sempre ter, mesmo que a doula não possa ir no hospital, mas tenha uma doula que possa ficar no telefone conversando o tempo inteiro, porque ela vai instruir, né? E no momento, às vezes, se fazem curso e na hora do parto eles esquecem tudo que a gente conversou. Aí, às vezes, eu falo assim, lembra que eu te falei disso? Eu nem me lembro mais. Então, assim, a gente treinada e preparada para esses momentos, a gente vai estar mais calma e poder acalmar mais o pai e a mãe, e eles poderem ter uma experiência boa no parto, né? Porque o parto, ele tem que ser uma experiência boa. Ele não pode ser uma experiência ruim, né? Que a maioria das pessoas falam. Por causa de todas as coisas, todas as intervenções que acontecem, às vezes a gente acaba lembrando só das coisas ruins, e a gente está tão estressada que a gente não consegue nem ter aquele momento tão bom e tão maravilhoso que é ter o parto, que é o momento mais lindo da tua vida que tu possa ter, é o nascimento do teu filho, é a hora que tu vai ver o filho ou a filha, é a primeira vez, é o amor que nasce ali. Eu vi um pai que ele ficou assim meio nervoso com toda a questão, assim, meio um pouquinho de nojo de tudo, sabe?
Gente, a filha dele nasceu, ele tava lá beijando, eles não tinham limpado ainda, e sempre tem aquela coisa branquinha que o bebê nasce, assim, toda cheia, né, uma gosma. E aí eu lembro que tinha uma outra pessoa da família junto, e ela falou assim, nossa, tu não tava dizendo que nem ia beijar, né? Chega perto, agora tu tá beijando. O amor floresce naquele momento. É lindo de ver o pai florescer, porque a mãe, ela sente o bebê 9 meses, né? Mas o pai não. E o pai vai nascer, ser pai naquele momento que o filho nascer. É lindo de se ver. Porém, né, o pai tem que estar tranquilo, calmo. E instrução, né, é o melhor que a gente possa ter. É ter conhecimento, o máximo, estudar, conversar com outras pessoas, saber que nós, mulheres, temos opções, que a gente tem escolha. Infelizmente, no Brasil, não se deixam, né? Mas eu acho que se a gente conseguir tentar botar na cabeça das mulheres de que elas possam pedir, posso levar o meu marido, né? Um monte de gente escolhe cesárea porque quer estar com o marido na hora. Ou porque o sistema público não deixa, né? É difícil, eu sei que é difícil, mas se as pessoas ficarem conversando e tentarem explicar isso, eu não sei, tomara que um dia mude o sistema público do Brasil e que não deixe os pais irem. É que eu já passei por isso, né, nesse sistema público no Brasil, e o meu ver foi o fato que eu já tinha me preparado. E isso foi o ponto crucial de diferença no dia do meu parto, num hospital público, aonde era um sistema público, né? E você sabe que o sistema público é o sistema público. Assim como aqui o sistema, que também é público, porque é governamental, é um sistema também bem fechado, bem delicado, aonde muitas mães eu vejo que reclamam para mim que não conseguem fazer os exames todos, que os horários às vezes demora, porque é um sistema público também. É claro, de um primeiro mundo, onde a gente tem eu não tenho que reclamar aqui também, só que eu também não tenho que reclamar do Brasil, mas eu acho que é o fato das minhas buscas. Eu fui buscando entender como é meu corpo, como eu estou, né? O que, que eu quero, o que, que eu não quero. Então, no momento que eu tenho conhecimento, fica muito mais fácil lidar com esse sistema. E no Brasil eu pude, né? Tinha meu companheiro lá na época, né? Que era o pai do bebê. Ele ficou comigo na hora do parto toda. E aí, na hora que eu tive o neném mesmo, o bebê, o médico perguntou: tu quer que ele fique aqui ou, né? Tua mãe, alguém? E eu disse que eu não queria ninguém ali na hora, porque era um parto de um natimorto, era uma coisa muito forte. Eu me via forte, me via num momento pronta para, né, ter o parto. Então, realmente, eu fiz o parto, eu, o médico e uma enfermeira. Porque a outra enfermeira ainda saiu de lá chorando. Ela disse que eu não tinha condições de ficar ali naquela hora do parto. Depois ela veio me pedir desculpa até. E ela chegou para mim chorando muito. Ela disse: olha, eu nunca vi um parto tão lindo. Eu não consegui assistir teu parto pelo fato de já ter passado por um natimorto e eu não passei com essa tua sabedoria de estar bem, de estar calma, né? De entender isso, que era o meu momento, era o meu momento do meu parto, né? Então eu vejo que não era o sistema o problema, e sim era eu o problema. Porque eu fui nessa busca, né? Eu que realmente quis entender o que era um parto, o que era um natimorto, antes de ter um natimorto. Então, essas coisas que eu vejo que muitas mães não se preparam. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Beleza, mas olha um videozinho no YouTube de vez em quando. 9 meses. A gente vai ter tempo, né, em 9 meses para ver o que é um parto e como funciona esse sistema que a gente vive. Então, hoje aqui no Canadá, eu estou num outro sistema, que é bem diferente, onde aumentou o número de partos em casa, até porque aqui o governo cobre, né? Então, eu não vou pagar nada. O que é uma benção. Aqui nos Estados Unidos não cobrem parto em casa e a pessoa tem que pagar do bolso. Mas, voltando à questão que tu estava falando de escolha, nós mulheres, nós mães, temos o direito de perguntar. Muita pergunta. Eu sei que às vezes o médico sai correndo lá, mas porque a gente fica calada. E é essa a minha missão de doula, de ajudar as mulheres a perguntar. Elas têm escolha. Então, mas só que só vai perguntar se tu te informar.
né? Porque como que tu vai fazer uma pergunta? Eles não vão te dar toda a explicação de como que vai ser lá no parto, como que vai ser a documentação, o que tu tem que fazer, o que tu não pode. Eles simplesmente vêm com os papéis e assina aqui, assina aqui, assina aqui, e daí na hora do parto tu tá tão estressada que tu vai assinar tudo que tu vai dar consent para tudo. Eu tive uma situação agora aqui exatamente essa de eu fui na minha midwife, mas como eu já perdi um bebê, eles encaram como uma gestação de risco, então ela me indicou para um obstetra também. Só que o obstetra, aqui tá tudo por telefone ainda, né? Eu falei com ele por telefone, tipo, 15 minutos, igual o obstetra do Brasil. Achei que foi tudo muito parecido até esse momento agora. Muito rápido, ele falou um monte de coisa, e daí ele disse, então vamos fazer uma ecografia a cada 2 semanas. Na hora eu concordei, beleza, porque daí tu fica nervosa, aquele monte de gente falando contigo ali. Beleza, concordei e, né, voltei para casa e comecei a pensar, não, mas espera aí, não é o que eu quero a cada 2 semanas uma ecografia, né? Até porque meu bebê tá bem, eu tô me sentindo bem. Aí fui na midwife. Cheguei na midwife, ela falou também, e daí como foi um encontro muito rapidinho por causa do coronavírus, de novo, mais uma vez eu fiquei calada. Então, daí que eu vejo que é o problema, não foi eles, e sim eu. A gente fica calada. Tá, tudo bem, eu falo inglês, não falo muito bem. Talvez não me senti confortável. Cheguei em casa e falei pro Juliana, amor, eu não tô me sentindo confortável. Em pensar que eu tenho a cada 2 semanas, uma eco, eu tô me sentindo já ansiosa. E eu não quero ficar ansiosa na minha gestação. Eu quero ficar bem, quero ficar em paz, sabe? Quero curtir. E o Juliano, não, tá certa. Vamos esperar a próxima consulta. Só que nesse esperar da próxima consulta, como eu disse que aqui é público o sistema, né? Eles já me mandaram algumas marcadas já. 4 ecografias marcadas. E aí, eu já vi que eu fiquei ansiosa de novo. Mandei uma mensagem para a midwife, né? Porque ela que acaba também ligando eu e o médico. E falei o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, mas também estava aberta a eles me trazerem, né? O porquê. Talvez que eu não entendi direito esse porquê de tanta ecografia. E realmente ela acabou dizendo, não, tudo ok, Fran. Tá tudo tranquilo. Se realmente precisar, eu te aviso. Então, viu como já mudou a situação por eu ter perguntado? Igual eu falei, a minha missão é poder instruir. As brasileiras, no caso, aqui, a gente acha que... Acho que no Brasil também a gente fica muito à mercê da mão dos médicos. Eles falam que assim vai ser assim, pronto. Não, tu pode mudar o médico até o último mês da gravidez. Tu pode mudar o local do hospital. Se tu não gosta do hospital, muda o local do hospital. Às vezes a gente fica muito presa a dizer assim, eu quero ganhar com este médico. Aí vamos pensar, quanto tempo o médico passa com a mãe durante o parto? Só para fazer o parto e dar tchau. Quem que fica contigo durante o parto? A enfermeira que tá ali. Qual é a regra do hospital? Esse hospital faz assim. Então, assim, por que a gente tem que ficar grudada, ligada a um médico só, dizendo que não, mas a minha gravidez toda foi com esse médico, eu quero ter com esse médico. Não existe isso, né? A gente tem que ir no lugar onde a gente vai se sentir segura para ter o parto tranquilo, né? Se tu gosta do local do hospital, se esse hospital tem regras, e é muito interessante saber como que o hospital lida com todas as questões, e se eu quero ter parto em casa, eu vou escolher ter parto em casa. Então, assim, é saber que a gente tem opção, que a gente tem escolha, mas a gente, na falta de conhecimento, a gente fica com medo, e a gente faz o que o médico quer, e nem sempre o parto vai ser com a expectativa que tu queria, do jeito que tu queria. Porque na hora do parto é muito difícil tu querer argumentar com o médico. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu quero o outro. Aí vem a questão do plano de parto. O que é o plano de parto? Acho que a gente pode falar agora sobre o plano de parto. O plano de parto são as tuas preferências, né? É conversado com a doula e a doula instrui o que tu queres fazer. Tu queres... Qual é o tipo de braço que tu queres botar a IV, né? Às vezes tem um ou outro, isso é uma das opções. Eu quero medicamento assim que eu tiver dor, que aqui eles têm um medicamento para dor, né? Que é epidural.
Ou eu não quero, não me oferece, somente se eu falar com meu marido, né? Daí pode estar lá escrito, que daí as enfermeiras não ficam perguntando o tempo inteiro. Eu já tive experiência de a gente fazer o plano de parto com a minha cliente, eu chego lá, entrego o documento, a enfermeira lê, ela passa para toda a maternidade, então todas as enfermeiras, mesmo que tu fique num local mais tempo e que muda a enfermeira, ela já está sabendo, ó, a fulana não quer isso, não pergunta sobre isso, né? Ou então, né, às vezes tem situações de trauma que a mãe tem, todo mundo vai estar sabendo sem tu ter que falar naquele momento. Se tu escrever lá dizendo, eu já passei por um trauma assim, eu não quero luz forte, ou eu não quero barulho, eu quero tranquilidade, calma, tudo isso pode ser escrito, né? No plano de parto. Então, as enfermeiras já, elas já ficam já alerta, ó, essa mãe gosta disso. Então, né, não interrompe, ou, né, porque a gente, para ter um parto tranquilo, imagina que quando a gente está num momento assim, antes de dormir, que a gente não gosta de luz clara, de barulho, gente falando em cima de ti, assim vai ser o momento da hora do parto, para tu poder relaxar, tu tem que estar num momento tranquilo, seguro, né, e às vezes tem mães que escolhem de levar música na hora, e tudo isso a gente conversa na pré-natal, né, então, é saber que a mulher pode escolher as coisas que ela não quer. Cortar o cordão umbilical assim que nascer, pedir para não cortar, né? A questão de, para quem é menino, quem vai ganhar menino, aqui eles têm a cultura de circuncisar, se a mãe quer ou se a mãe não quer. Então, assim, existe muitas opções. A mãe sabendo e ela se informando e ela tendo uma doula, para isso que serve a doula, para estar junto ali. A doula não pode falar pela mãe. Isso é muito interessante a mãe entender. Tudo que se é conversado antes do parto, a pessoa que pode falar por ti, quando tu não puder falar, se por alguma uma hora tu tá nervosa ou tu não consegue falar, o marido é que vai poder falar. A doula, ela só vai poder conversar, mas ela não pode dizer para o médico, ó, ela não quer isso. A doula, ela não pode interferir, entendeu? Então, por isso que esse é conversado bem antes, como que vai ser o teu parto. Aqui tem a Cris comentando o quanto é importante, né, o pai fazer parte, né, dessa gestação com uma doula, porque daí eu vejo também que a doula, ela traz mais amorosamente tudo também, né? Ela tem mais paciência, ela tá realmente envolvida com a gestante. Sim. E realmente a gente tá hoje com muita novidade. E eu vejo que a doula é uma das novidades, né? É muita novidade num parto, todo o sistema. E isso eu falo do Brasil e aqui, porque é o que eu tô vivendo, né? Muitos sistemas mudaram, né? Não era assim há tantos anos atrás aqui, como no Brasil também não era, né? Só que a gente quer uma mudança muito rápida. A gente quer que todo o sistema seja assim, plá, vamos lá, vamos mudar, vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Não é dessa forma, né? Uma das coisas que eu percebi aqui é o fato das pessoas terem mais cesáreas do que eu imaginava. Eu imaginava que teria muito mais parto normal. Tem muita intervenção nos partos, que eu imaginava também que era muito mais natural, e não é. Então, assim, é um sistema que ainda está sendo implantado novo também, voltar àquele antigo parto normal, que é o normal, né? Que é a gente passar por todo o período que a gente tem que passar, vir as sombras, realmente não é que é e quando a gente. Uma coisa que eu vejo muito é quando a gente fala num parto bonito, né, num parto do jeito que a pessoa merece, não quer dizer que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, né? A gente vai passar por todo esse ciclo, que é o do parto, né? Só que, claro, tem mães que vão ter um filho, parir, e ali em 1 hora, 2 horas e vão parir, né? Tem a outra que leva 50 horas. Não quer dizer que a gente não vai ter esse processo. A diferença é realmente estar aberta para viver esse processo. E tá muito novo isso. E doula é muito novo ainda. Acho que é um mito ainda, doula. A questão de não ter dor, parto lindo, maravilhoso, toda mãe vai ter dor, né? Só que ela não precisa sofrer. E para ela não sofrer, ela precisa aprender de que ela precisa passar por aquela dor
né? Então, assim, nós como doulas, a gente ensina a falar, às vezes, até colocar ou na sala do hospital, ou no quarto, algumas plaquinhas de afirmações, que enquanto tu tá no momento de dor, a gente, é difícil concentrar, mas se a mãe entender que ela tem que passar por esse processo, e que o bebê dela também está passando por esse processo, dito que o bebê, quando a gente tem a contração, o bebê não sofre, tá? E uma coisa muito bonitinha que eu aprendi é que quando a gente tem contração, o bebê sente como se ele estivesse sendo abraçado, porque daí o útero tá fazendo força. Então, assim, ó, não pense que o teu bebê tá sofrendo junto contigo. Porém, respirar é super importante respirar, e a gente esquece de respirar, né? Durante a dor, e a dor, se tu te acalmar, tranquilizar, e se tu estiver num lugar que tu te sinta seguro, o teu parto vai fluir mais rápido. Eu estou fazendo um curso e que eu achei muito legal a questão de comparação o parto humano com um gatinho. Se alguém já viu o gato, ou o gato, ou a cachorra, quando eles vão parir, eles vão para um lugar escuro, quieto, que não tem interferência, né? Bem aconchegante. Às vezes ficam no meio do matinho, eles fazem o ninhozinho deles. Então, é onde eles vão parir. Por que que a gente tem que... Como que a gente vai conseguir parir, onde vai ter um monte de falaçada e um monte de luz e um monte de coisa que te deixa estressado e te estimula a tu ficar estressado. E isso estimula a adrenalina. E a gente tem que estimular a ocitocina, que a ocitocina é o hormônio da alegria. Então, quando a gente está sabendo que o nosso corpo está trabalhando e que a gente consegue, uma das coisas que as mães têm que aprender é que o corpo dela foi feito para isso. E que ela vai conseguir. E é confiar na mente dela. Uma hora que ela consegue confiar que ela vai conseguir, tudo vai fluir. Agora, se tiver algo que bloqueia ela, ou que ela fique com medo, né? Lembra quando a gente fica com medo, o nosso corpo todo, ele treme? Como que tu vai conseguir liberar? Como que o teu útero vai conseguir relaxar para tu poder ter um parto bom? Ontem ainda a gente estava no encontro, né, de gestantes, e uma das mães, que já é o segundo filho, no primeiro filho, ela estava no hospital, em trabalho de parto, até canadense, e ela estava lá em trabalho de parto, e daí ela disse que também estava começando a se sentir incomodada, e pelo que eu entendi, naquele momento não tinha ninguém com ela, tipo, o pai tinha saído, ela não tinha contratado doula, a enfermeira não estava por lá, enfim, ela estava no quarto, assim, aqui também tem os quartos que tem particulares, mas tem com mais mães, né? E ela disse que foi ali e botou a mão na bolsa dela, que ela estava agoniada, e estourou a bolsa. E foi um instinto dela, né? Que na verdade a gente não indica fazer isso, não é que eu estou indicando fazer isso, gente. Né? Porque a gente pode estar com bactéria na mão, alguma coisa, mas enfim, foi um instinto dela. E depois daquele momento ela ganhou o filho em questão de 1 hora ali, ela já tinha ganhado o bebê dela. E ela estava relatando ontem para nós, né? O quanto muitas vezes a gente não percebe que tudo que tu tá sentindo. Que aquele momento que ela ficou sozinha foi o melhor momento dela, né? Então, realmente, assim, a gente tá presente, né? E é algo que eu faço hoje com a meditação para praticar, porque no dia do parto é isso, é você estar presente, é você viver a sua experiência com o seu corpo, né? Entender como ele tá, como você tá, e o bebê, que nem tu disse, tá bem, isso é muito bom. A intuição, a gente tem que acreditar, mas para isso a gente tem que nos conhecer, né? E como tu falou, meditação é ótimo para poder saber o que é o meu corpo, o que ele está precisando. E a mãe, na maioria das vezes, vai saber o que é bom. Um fato importante também é, tipo, se tá na hora lá de, né, tá quase ganhando, mas tu não acha que tem que empurrar para fazer, e o médico diz, vai lá, empurra, e tu diz, não, eu não quero. Tu tem o direito de dizer, agora eu não sinto que eu quero fazer força. Então, a mãe tem que ter essa confiança, né, de que ela tem escolha. Isso é muito importante.
é muito empoderador a mulher saber que ela tem escolha, né? Esses dois momentos no meu quarto. Eu tive um momento que a enfermeira pediatra chegou no hospital lá no Brasil, né? E disse, Fran, vamos tentar, tu já tá com, né, dilatação suficiente e tudo. Eu achei que ela chegou com um jeitinho maravilhoso comigo e eu disse, vamos. E eu tentei e não deu, não deu. E na hora mesmo, assim, que eu fui, que tava dando as contrações já forte, eu olhei para ela e disse, não, eu não quero. E foi bonito, porque ela mesma disse, né? Tudo bem, paramos aqui. Então, houve um respeito tão grande comigo no Brasil que eu não tenho como falar mal. E aí muita gente diz, Fran, mas foi sorte. Não acho que foi sorte, eu acho que foi um conhecimento que eu obtive antes, sabe? Eu acho Durante que é o 9 meses. falar. E aí depois. Fica quieta e não fala. A gente quer as coisas, mas a gente tem medo de falar. A gente pode ter medo de falar. O corpo. E depois foi bonito quando chegou e disse assim, Fran, vamos fazer? E eu disse, vamos, agora eu tô pronta. Então, teve também esse momento que alguém me deu força naquela hora que eu mais precisava. E aí eu consegui ter o parto, né? Então, tem esses dois momentos aí onde, né, tu tem que realmente saber o que tu quer e aquele momento que tem alguém que vai te dar a força que tu vai conseguir ter o teu filho, né? Que acho que tem uma hora que a gente fica em outro planeta na hora do... Uma das missões da doula é guardar o espaço. Imagina que é como se a gente fosse assim, qual é o animal que pega e, tipo, né, ou a galinha que faz e vou guardar o meu filho, a gente, como doula, vai guardar o espaço para a mãe. Então, se a gente vê que a mãe está ficando estressada, ou que a mãe não está conseguindo entender o que os médicos estão falando, ou que a midwife está falando, a doula, naquele momento, a gente conversa, né, com a mãe e tem essa troca e, como eu falei, a gente não pode falar para o médico, mas eu posso conversar com a minha cliente. Então, é o momento que eu converso e pergunto, lembra que tu falou que tu queria desse jeito? E teve casos que a mãe diz assim, foi, mas agora eu não sei, porque a gente fica confusa, né? Tantos hormônios lidando com aquilo tudo e a dor, que aí a doula tá ali para instruir. No mesmo caso, instruir o pai também a guardar aquele espaço seguro para a mãe, né? E a gente conversa, quando é doula, sobre um código, se existe um código que a gente pode dizer que na hora, sei lá, um exemplo, a mãe fala laranja. A laranja é o código que a doula e o pai vão entender que, ó, esquece, ela não está falando o que ela quer e a gente sabe o que ela quer. Então, vamos instruir ela, porque ela fica confusa, entendeu? Então, a mulher, ela tem que aprender a se conhecer e saber que ela tem direito em qualquer lugar, seja no sistema público, né? Eu vejo que, na minha experiência no sistema público, eu fiquei muito calada, eu fiquei muito quieta, mas porque eu não sabia, né? Então, assim, pergunta, tu tem todo o direito de perguntar quantas vezes tu quiser, a enfermeira tem o direito de responder quantas vezes quiser, né? Se tu achar que tem algo que, não, eles tiraram o bebê daqui, eu quero meu bebê do meu lado, fala que tu quer o bebê do teu lado, não fica com aquele medo. Após o parto, às vezes eles vão levar o bebê, né? Mas tu conversa, tipo assim, ó, já deu, ou se eles têm que tirar. Aqui nos Estados Unidos, eles até não tiram tanto o bebê perto da mãe. Porém, a mãe tem o direito de dizer, não, eu não quero que tire, fique aqui do meu lado. Ela tem que ter, o filho é dela, o corpo é dela, ela fala o que ela quiser. É óbvio que tem as regras dos hospitais e às vezes as enfermeiras são obrigadas a dizer, não pode isso, não pode aquilo, mas você é a cliente, eles estão ali para te servir. Pensa que, como se fosse uma rainha, eu vou ganhar o bebê, eu sou a rainha, todo mundo me sirva. É o momento que a mulher tenha para dizer assim, agora eu é que falo, o corpo é meu, o bebê é meu, eu não quero assim, ou eu quero assim. Então, é o empoderamento, é isso que eu acho legal da doula, de poder dar esse empoderamento para a mulher. E um dos motivos de eu também ser doula é que, às vezes, aqui a gente, por causa da língua também, a gente se sente muito vulnerável e acaba deixando à mercê do que eles quiserem fazer, né? E quando tu tem uma doula,
A doula tá ali para te guardar o espaço seguro para tu ter um parto bom. Gente, estamos já acabando aqui nossos 10 minutos. E eu não sei, amiga, se tu quer conversar um pouquinho sobre essa doula também que existe do pós-parto, que é a que auxilia a gente e tudo mais, que eu achei super novo, isso para mim é novidade. Eu não sabia que existia. E se tu puder falar um pouquinho sobre essa nova doula aí que fica como uma mãe com a gente. A doula pós-parto, eu sou doula de parto, eu sou treinada doula de parto, né? Eu não fui treinada doula pós-parto. A doula pós-parto é aquela pessoa que vai ficar contigo nos primeiros dias depois de parto, assim como uma mãe, uma tia, uma irmã. Só que muitas vezes a gente não tem isso, né? E aí você pode contratar uma doula pós-parto. O que ela vai fazer? Ela vai estar ali para cuidar do teu bebê, para dormir um pouco, porque a mãe, o pai ficam acordados a noite inteira. Ela vai estar ali para, de repente, né, guardar, botar uma louça, fazer coisas não pesadas, não é empregada doméstica, mas ela está ali para poder auxiliar a mãe naquele momento que ela precisa. Se ela precisa fazer compras, se ela precisa fazer uma comidinha. A doula pós-parto é como se fosse a mãe com a gente depois do parto, né? E graças a Deus hoje tem esse serviço. Então, é muito interessante as pessoas pensarem nisso e às vezes até guardar um dinheiro para contratar, se não tem a mãe ou alguém para te auxiliar, né? Eu digo que é um dinheiro muito investido, porque a gente precisa muito, assim que nasce, a gente precisa de todo o cuidado. A mãe tem que ter todo um cuidado com ela e com o bebê, e para ela poder cuidar do bebê, ela precisa estar bem cuidada, né? Por favor, nenhuma mãe que ganhe tenta ser superwoman ou super mulher, desculpa, porque a gente não é. O nosso corpo passa por uma transformação muito grande, muitos hormônios, fisicamente, emocionalmente, a gente passa por muita coisa. Então, depois de ganhar, é hora de descansar, né? Os maridos têm que entender isso, e quem for ajudar, de que é trazer a comida, a mãe tem que descansar, deitar, só levantar, principalmente, eu não digo como antigamente as mulheres ficavam 40 dias, né? Que bom se todos pudessem. Então, isso é uma dúvida que eu tenho também. Quando Quarentena. eu tive o meu pós-parto, eu fiz a quarentena, né? Tive o meu resguardo e tudo, porque eu penso que no futuro todos os meus órgãos que têm que voltar ao normal, todo o meu organismo, psicológico, claro, eu tinha passado por uma perda, mas o psicológico transforma em diferente se tu perdeu ou se tu ganhou o nenê, tenho certeza que tem uma transformação forte. E tá aí a minha dúvida, porque às vezes eu vejo, né, esses dias, essa coisa de Instagram, o pessoal postando 20 dias depois do parto, estão lá já querendo na academia. Eu acho isso uma loucura. Não, não, o teu corpo sofre, ele precisa de descanso, tudo, né? A gente, quando corta, se a gente ficar ali molhando, quer ver quando a gente corta a mão? Ficar molhando, 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 ele não cicatriza. E o nosso corpo precisa cicatrizar, né? Então, a gente precisa ter esse momento de descanso, até porque tu vai ficar ocupada com o bebê o tempo inteiro. Tu não pode ter que estar pensando que tu tem que limpar a casa, que tu tem que fazer comida. É óbvio que se tu tiver que fazer, não tem outra opção, não vai morrer de fome, né? Assim como tem muita gente que aqui não tem família. Então, é preciso descansar. Descansar muito. Para que possa ficar bem, tu precisa descansar, principalmente na primeira semana depois que ganhar. Não tenta ser super mulher, porque vai ser pior para ti, vai ser pior para o bebê, vai ser pior para o marido, porque tudo vai por água abaixo. Emocionalmente e fisicamente, né? Sim. Tem mais alguma deixa aí, nossa doula querida? O meu recado é que acredite em você, você consegue fazer, a mulher foi feita para dar à luz, acredite muito nisso, né? Eu, como cristã, eu acredito muito que Deus dá né, o dom de ter o filho, aquele que pode aguentar, então aproveita o máximo e tenha muita fé de que Deus vai estar ali junto, né, para poder fluir, para ter um parto. Esquece, procura não ficar vendo coisas negativas, se informe o máximo que puder, ver vídeo de parto para saber, para não ficar. Eu teve uma amiga minha que comentou que na hora que o bebê nasce, ela sai um pouquinho a cabeça e para, ela achou que o bebê estava trancado, então aí ela se desesperou. Gente, o bebê sai um pouquinho,
para um pouquinho, às vezes fica ali segundos e segundos. Então, tipo assim, tudo isso é só informação de que se tu fica estressada que o bebê não tá saindo, daí é que ele não sai, né? Não, e às vezes ele vai, volta um pouquinho, né? Sai, volta, e é super normal, a cabeça fica bem pontuda, é super normal. Dias depois o bebê, né, ele tem o poder de, nosso crânio, ele faz assim, ele faz para nascer, ele entra, depois ele volta, então é normal ter aquele, né, a cabeça pontuda e tal, então assim, todas as informações são informações que a gente tem que saber antes, para não chegar na hora e dizer, ah, meu Deus, meu filho tá com a cabeça pontuda, o que é isso? Ou então ficar estressada na hora do parto e aí tudo por água abaixo, porque o estresse faz a adrenalina vir e aí tu não consegue ter os hormônios que é necessário para um parto bom, tranquilo, cheio de luz. Verdade. Nossa, amiga, muito obrigada. Fiquei muito feliz com todas essas informações. Cris mandou aqui umas mãozinhas. Que Deus te abençoe. Nós todas. A nós todas, exatamente. Teve aí um público bem legal que ficou com a gente até agora, nessa 1 hora. Se alguém tiver ainda mais uma perguntinha, temos ainda mais uns minutinhos. Amiga, assim, realmente eu tô cada dia mais apaixonada pelo trabalho de uma doula. Eu tenho, né, a sorte, Deus no coração, que me manda muitas doulas. Então, eu tenho tu, eu tenho a Andriele de Imbituba, eu tenho a Andressa de Imbituba, as minhas parteiras de Imbituba também, né, estão sempre me mandando mensagem. E isso é muito lindo, assim, porque eu me sinto muito acolhida. E eu vou dizer que por eu estar sentindo tão acolhida, eu não ia contratar a doula, porque eu tenho tanta doula. Que eu tava assim, será que eu contrato? Será que eu não contrato, né? Porque ter realmente, né, todas essas pessoas que te acolhem, que te traz amor, te traz conhecimento também. Isso é muito importante, mas aí no fim eu acabei contratando, principalmente porque o Juliano não está conseguindo acompanhar todas as aulas, mas ele lê, ele é super envolvido com tudo. Mas eu percebo assim, ele diz, né, Fran, e agora? O que eu vou fazer? O que é o meu papel, né? Essa é a maior dúvida do homem, assim, qual o papel dele. E eu digo, amor, tu vai estar comigo, vai fluir. Junto, É como eu falei, se todos os homens soubessem o quanto que a doula ajuda eles, todos eles iam querer contratar. Não, vamos contratar a doula porque vale a pena. Ó, a Cindy tá mandando muito obrigada por nós duas, pelas informações. Quem? A Cindy, tua querida amiga. Ah, a Cindy. Tô acompanhando a gravidez dela, a barriga tá ficando já enorme já. Amei as fotos, nossa, as fotos ficaram maravilhosas, morrendo de ciúmes, porque eu faço as minhas fotos, né? Virei fotógrafa. Infelizmente, né, eu não posso estar aí no Canadá para poder fazer. Mas assim, poderia até ir, mas agora com essa história de nem dá pra gente viajar, nem voar, e a gente mora muito longe uma da outra. Se fosse na ponta do Canadá, que estivesse pro lado de cá, até poderia, mas fosse lá pro oeste, no leste, então. É verdade. Mas a gente vai estar virtual, assim. Vamos estar virtual. Então tá, gente. Tudo de bom. Obrigada a todos que assistiram e se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar também algum recadinho lá para mim, estamos aí. Sim, eu posso deixar então os teus links, Elaine Freitas. Tá, vai estar deixando então na descrição desse vídeo, que depois eu passo para o YouTube, vai estar lá nas descrições as informações sobre a Elaine. E quer dizer, aonde que tu atende, amiga? Fala pra gente. Eu moro perto de Boston, Massachusetts. Então, na região de Boston eu atendo, eu moro em Acton, mas eu vou até 50 quilômetros, mais ou menos. Ou se é 1 hora da onde eu estou, eu atendo as minhas clientes. Ótimo. Então, já temos as informações. Beijo, tudo de bom. Fique com Deus. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau.